A paz, amados e amadas do meu coração, como vocês estão? Bom, galera, estamos aqui novamente no quarto dia desse devocional, já tá chegando ao fim. Eu tô muito triste porque eu queria que a gente tivesse mais tempo, porque de fato esse é um assunto que eu tô tentando resumir ao máximo, gente, e é muita coisa, muita coisa. Mas amém. Bora pro primeiro tópico. Bom, quarto tópico. O quarto tópico ele fala sobre a gente chamar a existência aquilo que ainda não existe. O que eu quero usar como exemplo para vocês é lá em Gênesis 1, quando Deus ele criou tudo apenas com a sua palavra. Em Romanos 4,17 fala assim: Eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Amados, aqui nessa passagem, a palavra de Deus está falando de Abraão, né? Só para resumir a história dele, Abraão ele já era muito velho, né? E sua esposa Sarai, depois mudou o nome para Sara. Eles não podiam ter filhos, eles eram muito velhos, né? E o Senhor ele fez uma promessa para Abraão, né? E ele havia falado que ele ia dar um filho para Abraão, né? E que ele seria pai de muitas nações, né? E foi ali de imediato que isso aconteceu? Não, não foi. Só que quando Deus ele mudou o nome de Abraão e de Sara e prometeu, né, Isaac para os dois, Deus ele já estava chamando à existência aquilo que ainda não existia. Porque antes mesmo de Abraão ser pai de Isaac, o Senhor já estava falando que ele seria pai de muitas nações, né? E da mesma forma é com a gente, entendeu? A gente precisa, dentro da palavra de Deus, sempre buscar chamar à existência aquilo que ainda não existe, né? Então, assim, nessas horas, amados, é importante a gente saber quais são as promessas que o Senhor fez pra gente. É importante a gente conhecer cada uma dessas promessas, né? Para quê? Para que a gente possa crer nelas, né? Ter fé e confiar que o Senhor vai fazer. E já na nossa mente a gente crê ali como se já estivesse acontecendo, entendeu? Por exemplo, um exemplo que o Espírito Santo acabou de me lembrar é antes de eu me casar. Muito antes de eu me casar, lá atrás, quando eu fiz um propósito com Deus, de me guardar tudo certinho, de fazer as coisas certinhas e tal, eu já orava pela minha sogra, pela família do meu marido, eu já orava pelo meu marido, eu já orava pelo emprego dele, entendeu? Eu já oro pelos meus filhos, eu ainda não tenho filhos, mas tô sempre orando por eles. Por que eu fiz isso lá atrás e faço hoje ainda? Porque eu tô chamando à existência aquilo que não existe ainda. O Senhor havia me feito uma promessa. O Senhor havia me prometido que Ele ia preparar uma pessoa para mim, que essa pessoa seria da vontade dEle, que Ele estaria moldando essa pessoa para mim, né? Que Ele tinha essa promessa para minha vida, né? E que Ele ia cumprir, não ia demorar muito isso de acontecer, né? E Ele cumpriu. Gente, todo mundo costuma dizer que falar mal de sogra. A minha sogra é uma bênção. Eu costumo dizer que ela é minha Noemi, porque ela é uma bênção. Sabe? E eu falo isso porque ela é a resposta das minhas orações. Eu orava, eu falava pro Senhor que o meu desejo era ter uma sogra que fosse como a Noemi para Ruth, né? E da mesma forma o meu esposo, eu orava por ele, já mesmo sem saber que seria ele, né? Eu e meu esposo, a gente já era amigos, mas a gente não tinha nem passar pela nossa cabeça que a gente se casaria, por exemplo. Só que ali eu já orava. Enquanto eu orava, o Senhor já ia trabalhando, o Senhor já ia fazendo a obra dele. E hoje eu também oro pelos meus filhos, eu falo pro Senhor, eu peço para que o Senhor abençoe os meus filhos, para que o Senhor guarde a vida deles. Eu oro para que eles sejam pessoas de caráter, que tenham temor ao Senhor, que sejam uma referência para as outras crianças, para as outras pessoas, que venham fazer a diferença nesse mundo. Eu já oro por eles, que eles sejam uma bênção, que eles tenham temor a Deus e honrem os pais deles.
Eu já oro por tudo isso, eu oro pela profissão deles, oro por tudo. E eu ainda não tenho filho, nem planejo ter agora, mas eu já oro por eles. Isso é chamar a existência aquilo que ainda não existe. E amados, é necessário que para isso a gente tenha fé, porque Abraão ele creu na promessa do Senhor, Sara creu na promessa do Senhor. Teve alguns momentos que ele duvidou? Sim, teve alguns momentos que ele duvidou. Mas acima de tudo ele creu até o fim. Então assim, amados, é necessário que a gente tenha fé, que a gente passe a usar a palavra do Senhor a nosso favor e a seguir o exemplo do Senhor. Porque Jesus fez isso. Um exemplo que eu quero falar para vocês sobre Jesus é quando Jesus ele ressuscita Lázaro, por exemplo. Lázaro ele estava morto há 4 dias. 4 dias, gente. Não é pouca coisa, não. E o que ele fala para Marta e Maria? Para elas não terem medo, que ele não estava morto, que ele só dormia. Mas Lázaro estava morto. A palavra de Deus fala que ele estava morto. Só que o que Jesus estava fazendo? Chamando à existência aquilo que não existia ainda. E assim o fez. Lázaro ressuscitou. Então, amados, que possamos aprender com Jesus, seguir o exemplo dele e ter fé, começar a colocar nossa fé em ação. Porque chamar a existência aquilo que não existe é exatamente isso. Colocar a nossa fé em ação, colocar a nossa fé em prática. Uma das formas também da gente chamar a existência aquilo que não existe é a gente já agradecer as bênçãos do Senhor antes que elas aconteçam. Se você está aguardando por algo, já comece a agradecer a Deus agora, porque isso vai acontecer. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Não tenha medo, não perca a sua fé, porque o Senhor ele não é homem para mentir. Então, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, amados. Por hoje é só e até o próximo tópico. Beijos!